Primeiro, para abrir essa nossa noite de palestras, eu passo a palavra ao secretário municipal da Fazenda, Ângelo Bevilacqua Neto. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, em especial ao pessoal da Prefeitura e mais especialmente ainda a todo o pessoal da Secretaria da Fazenda que veio aqui prestigiar esse evento. Bom, esse assunto é um assunto palpitante, extremamente interessante, e eu sempre disse a todo mundo, tudo é muito bonito, a medicina é linda, o direito é lindo, tudo é maravilhoso, mas sem a economia, nenhuma das atividades humanas teria importância. E eu disse ao longo de toda a minha vida que o que leva a humanidade para frente, isso esquecendo o lado ético, filosófico, não é o amor, não. O que leva a humanidade para frente é o valor do dinheiro no tempo. Isso foi o que eu aprendi ao longo da minha vida profissional. Quanto eu vou investir, em quanto tempo eu recupero e qual é a expectativa que eu tenho de resultado. É a taxa de juros, é o valor do dinheiro no tempo. E isso vale não somente para as atividades empresariais e para as atividades humanas, vale também para o setor público. Ao longo de toda a história do Brasil, o setor público sempre foi cobrado por tudo, né? Sempre. As obrigações que são inerentes ao setor público e que são extremamente grandes, essas obrigações, as cobranças que são feitas ao setor público, fazem com que a gente tenha que mudar a nossa maneira de pensar. Por que é que o setor público é tão importante? Porque é o setor público que canaliza toda a vontade e toda a expectativa dos seres humanos, das empresas, né, e de outras entidades também não empresariais. É o setor público que faz tudo isso. Quando a gente pensa, vamos construir uma hidrelétrica, uma empresa do setor privado jamais faria isso, porque é um investimento que tem uma maturação de tempo, um payback de retorno sobre investimento muito grande. Esse é um tempo extremamente longo, com um custo muito alto. Para o setor público, isso não tem a mínima importância. Se ele tiver o recurso disponível, ele faz esse investimento, né, e beneficia a todos, porque ele não se preocupa com o payback. Mas ao longo da vida também, eu aprendi que se você investe em algum projeto e esse projeto não tem retorno, esse é um projeto que não presta, não serve para absolutamente nada, e inclusive no setor público. Todas as vezes que o setor público investe, ele tem que procurar saber quanto eu vou investir, qual é o tempo de retorno desse investimento. Esse investimento é realmente um investimento que vale a pena ser feito? Qual é o número de pessoas ou o número de empresas que esse investimento vai beneficiar ao longo do tempo? Nós não temos mais condições de jogar dinheiro fora. Tudo aquilo que nós estudamos, aprendemos, discutimos dentro da própria prefeitura, nós temos um grupo que analisa os empenhos, as necessidades de cada secretaria, nós analisamos, vale a pena isso? Pode ser postergado? Existe a obrigatoriedade de ser feito agora? Então isso nós trabalhamos ao longo de todos os dias, e nós temos que mudar essa concepção de que o setor público é o único responsável
por tudo aquilo que é de ruim que acontece na sociedade. Eu trabalhei a vida inteira no setor privado. Como disse na hora da leitura do meu currículo, que é minimamente importante, eu visitei alguns países, trabalhei em alguns países, e eu via a mesma cobrança que tem sobre o setor público aqui, nesses países. A mesma coisa, não tinha diferença. Mas a economia, ela não é só feita do setor público. Ela é feita do setor público, do setor privado, é feita de famílias, e todos têm a sua necessidade. E dentro dessa necessidade, nós temos as nossas expectativas. Em economia, a gente estuda isso. A gente estuda isso. Você que é economista, deve ter estudado a teoria das expectativas racionais. Nós somos seres racionais, mas também somos seres que cobramos. Porque tudo aquilo que o setor público faz, ele depende da cobrança de tributos, de taxas. E esse dinheiro tem que ser bem investido. Ele não pode ser relegado a um plano que nós sabemos que no final o resultado vai ser pífio, não vai ser um resultado importante. Então, eu até pedi para o Vinícius, né, que falasse o nome de um ator que trabalhou na década de 50, 60, que foi um grande ator, Rodolfo Maia, que trabalhou num monólogo chamado As Mãos de Eurídice. E uma vez, eu conversando com o Paulo Goulart, ele escreveu num pedacinho de papel: eu espero que daqui a algum tempo você esteja pisando num palco e que estejamos juntos. Eu estou pisando num palco não como ator, muito menos como Rodolfo Maia, mas como uma pessoa só que analisa as coisas, que tem a mente crítica para procurar entender o porquê que as coisas ocorrem. Em economia, existe uma grande dúvida das pessoas, quando se fala em crescimento da economia, e o desenvolvimento econômico. Esse é um dos pontos que as pessoas fazem uma grande confusão. Quando a gente fala de crescimento econômico, nós falamos do crescimento do PIB, por exemplo. Esse é um crescimento econômico que nem sempre se reveste ou se reflete na vida das pessoas de uma forma que seja boa. Desenvolvimento econômico, por sua vez, aproveita-se do crescimento da economia e, através disso, ele melhora a capacidade de fornecimento de educação, de saúde, da cultura, da renda, da diminuição da pobreza e da melhoria do índice de desenvolvimento humano. Foi dito aqui que Rio Preto tem um dos índices mais altos do IDH. Hoje está em 0,79. Quanto mais se aproxima de 1, melhor é a situação de satisfação que as pessoas e os agentes econômicos têm. Então, essa é a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. Não há desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento se não houver crescimento. E o inverso não é verdadeiro. Pode ter crescimento e péssimo gasto desse dinheiro, que o crescimento econômico proporciona, sem ter reflexo positivo, certo? Na saúde, na educação, na segurança. E aqui eu tenho que falar rapidinho a importância dos governos na economia. Qual é a função do governo federal? Eu digo sempre, e é uma coisa que o próprio prefeito Edinho diz da mesma forma: nós não vivemos no Brasil, nós não vivemos em São Paulo, vivemos em São José do Rio Preto, a nossa cidade. Mas, de qualquer forma, existe um pacto federativo, e esse pacto federativo tem que ser respeitado.
Então, existe uma divisão de funções em cada um dos setores da economia. No governo federal, eles têm como obrigatoriedade praticar as políticas globais, as políticas macro, né, e setoriais. Então, ele pode desenvolver um setor mais do que o outro. Na década de 70, uma das coisas que deu certo no Brasil foi o Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu me recordo que na época eu estudava economia e a gente discutia sobre o PND, o segundo PND, por exemplo. E eu não conseguia entender, naquela época, como jovem, por que o dinheiro gerado em São Paulo, pela economia paulista, tinha que ser canalizado quase que integralmente para os estados do Nordeste. E na época, um professor, ele dizia o seguinte: um país é como o corpo humano. Você não pode ter um braço mais comprido do que o outro. Você tem que procurar desenvolver os dois da mesma forma, para que tudo caminhe de uma forma harmoniosa. Isso foi feito ao longo de décadas e décadas e mais décadas, e o resultado não veio. Significa o quê? Houve crescimento econômico. Naquela época, o crescimento da economia beirava os 14% ao ano. Eram taxas absurdamente altas. O dinheiro era canalizado, mas não era investido da forma como deveria ser. E nós sabemos bem uma das razões qual é, que não vem ao caso aqui, para nós falarmos agora. Outra das funções do governo federal é diminuir as disparidades entre as várias regiões em que se compõe o Brasil. Praticar investimentos de longo prazo. Aqueles que o payback que o setor empresarial ou o setor privado exige ou tem a expectativa de que ocorra num tempo menor, o setor público federal investe em projetos de grande valor e com payback de retorno sobre investimento com prazo ad infinito. Regular a economia, praticar políticas monetárias. O Brasil é o único país do mundo que a taxa de juros aparece na Constituição e faz parte de lei. Isso em nenhum país sério do mundo isso acontece. A taxa de juros é imposta pelo próprio mercado, não por caneta. Nós sabemos hoje que nós acompanhamos a Selic todo mês, aquela angústia, né? Sobe, desce a Selic, que é a base do custo do dinheiro no país, vai subir, vai abaixar, né? Pratica-se política monetária, certo? Com caneta. Então, deixa-se que isso daí, que o mercado não interfira mais. Se preocupa, né? O povo se preocupa mais com a questão da inflação do que realmente uma política de desenvolvimento da economia. Investimentos em infraestrutura, que é aquilo que falta hoje. Não adianta nós investirmos em tudo, certo? Se nós não conseguirmos ter infraestrutura necessária para poder estocar a safra, escoar safra, né? Uma política que seja bem interessante. Na questão do Estado, investimento na educação, na segurança, na infraestrutura, na assistência social e investimento na manutenção física dos próprios estados. Não é isso que ocorre em todo o país. Vivemos numa realidade diferente. Eu conheço a grande maioria dos estados do Brasil e, na realidade, não é isso que ocorre. Teve uma época que a gente saía aqui de São Paulo, chegava ali em Issem, até lá a estrada era boa. Quando você atravessava para o outro lado, a gente já notava a diferença, até o ar era diferente. Estradas péssimas, mal conservadas, era uma coisa assim horrorosa, indecente de se ver. Certo? E querem ver coisa pior? Viagem para o interior, a parte norte do Piauí, para uma parte do Pará.
Vão conhecer esses estados para a gente ver para vocês verem que a realidade é outra, completamente outra. Eu fiz uma viagem uma vez, eu, a minha mulher e a minha filha viajamos 8.500 quilômetros pelo Brasil em 30 dias. Conhecemos todos os estados, até o Rio Grande do Norte, depois descemos, Goiás, Brasília, Minas. Olha, foi praticamente metade do Brasil. Quando você entra em São Paulo, que é realmente o estado mais rico, que investe, certo? A situação é outra, completamente outra. Também tem essas coisas aqui que o Estado tem que fazer. Na questão do município, que é o mais cobrado, que é onde nós vivemos, é aqui que as coisas acontecem, não é fora daqui. O município é obrigado a investir na educação, na cultura, na saúde, na assistência social, no esporte e lazer, investimento na manutenção da cidade, saneamento urbano, água, esgoto, resíduos sólidos, tudo é nosso, tudo. A prefeitura tem que fazer absolutamente tudo isso, porque se ela não faz, né, nós temos problemas, são problemas políticos, são problemas sociais, e a prefeitura é obrigada a fazer tudo isso. Para que isso daí ocorra, nós temos que ter recursos. E de onde vem o recurso? Vem dos tributos que as 3 esferas do governo arrecadam. E nós estamos passando hoje por uma crise econômica brutal, violenta, difícil. Eu conheço empresas que perderam 70% da sua capacidade de negócios, fechando unidades em todo o Brasil, mandando embora seus funcionários a contragosto, porque não tinha outra forma de fazer, de se manter viva, na esperança de que a economia melhore e de que ela volte novamente a contratar aqueles que foram dispensados. É uma coisa muito triste. E essa crise, nós também sabemos o porquê que ela ocorreu. Em todo governo, no primeiro governo do Partido dos Trabalhadores, o que aconteceu? O mundo estava crescendo. A China crescia a taxas acima de 12% ao ano. Commodities tinham preço. O Brasil se aproveitou de uma situação momentânea, né? Melhorou a sua capacidade de geração de caixa através do balanço de pagamentos, mas isso um dia acaba. Em economia, a gente aprende que quando um país ganha muito, outro está perdendo. E, historicamente, nós sabemos quem é que está perdendo. Aqueles países ainda em desenvolvimento. E, principalmente, os do continente africano, que ao longo de toda a história sempre foram explorados, certo? E passam ainda por uma situação de penúria extremamente grande. Angola, por exemplo, tem 15 milhões de habitantes, produzia 1,5 milhão de barris de petróleo dia. Era dinheiro mais do que suficiente para que isso fossem feitas políticas internas de melhoria da situação, mas não, a corrupção não deixava. Porque o presidente que vai sair, José Eduardo dos Santos, esse eu posso falar o nome, porque ele está longe, para cada barril de petróleo vendido, 30% era dele. 30%. Por isso que a filha dele é considerada uma das mulheres mais ricas do mundo. E o povo passando fome. Você andava nas ruas, você via a degradação de Luanda, por exemplo, que é uma cidade linda, maravilhosa. Mas o problema era sério. A cidade inteiramente destruída pela guerra e pela malversação do dinheiro público. Mas vamos voltar aqui. Quais são os reflexos que as crises econômicas trazem? As contas públicas se degradam. Emprego e renda diminuem. Você aumenta o índice de desemprego e diminui a renda.
Isso daí faz com que os agentes econômicos, pela própria incerteza na manutenção dos seus empregos, diminuam o seu próprio consumo. E isso faz com que a economia entre num círculo vicioso e ruim. É o medo, é a incerteza, é a expectativa racional negativa agora. Aqui não é o quanto eu vou ganhar e em quanto tempo, mas sim o quanto tempo eu vou conseguir manter o meu emprego e a minha renda. Esse é o grande problema. Tem um problema aí da Previdência, porque quando você diminui a base de arrecadação com o emprego formal, você também provoca um aumento no rombo da Previdência Social. Isso tem que ser bancado. Diminui a arrecadação. Claro, a economia cai, diminui de intensidade e não consegue manter, o governo não consegue manter a sua base de arrecadação. Diminui o que ela arrecada. E, consequentemente, diminui os investimentos em capital fixo, em infraestrutura, e a economia e a sociedade se degradam. Hoje estamos vendo novamente no Brasil doenças praticamente extintas. Febre amarela, a dengue. Então, por que acontece isso? Falta de investimento decente na saúde, na prevenção. O Brasil pratica ainda aquela política de saúde curativa, não preventiva. E isso tem um custo extremamente alto, muito mais alto do que a preventiva. Na área estadual, a queda é uma reação em cadeia isso. A queda na atividade econômica faz com que diminua a arrecadação. Diminuindo a arrecadação, diminui também o repasse aos municípios, os investimentos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a maior fonte de arrecadação da prefeitura é o ICMS. É a maior fonte, maior do que o próprio ISS. Só que o seguinte, o setor de serviços de Rio Preto, o ano passado, movimentou mais de 7 bilhões de reais. E o comércio movimentou em torno de 5 bilhões e meio, mais ou menos. Significa o quê? Que o setor de serviços aqui em Rio Preto é mais importante do que o setor comercial. Por incrível que pareça, esse é um dado real. E nos municípios, com o problema da crise, ocorre a diminuição da arrecadação de fontes próprias, que é o ISS, é o IPTU, são aquelas receitas que a prefeitura pode movimentar livremente. Diminuem os repasses recebidos. O Estado começa a demorar um pouco mais para repassar. Então vocês pensem, alguns milhões de reais que o governo demore 2 dias para passar, qual é o prejuízo que nós temos? E qual é o ganho que o Estado tem? Que ele é obrigado a repassar. Isso faz parte do próprio Pacto Federativo. Ele tem uma importância que ele tem que passar, assim como a União, que transferiram para os municípios o grosso da responsabilidade. Nós estamos presos à lei de responsabilidade fiscal. O município, se não cumprir com as suas obrigações, ele vai responder, o prefeito responde pela lei de responsabilidades fiscais e pode ser declarado inidôneo para continuar o exercício político. Mas no governo federal não acontece isso. Nós estamos vendo aí a discussão. Qual vai ser o estouro das contas do governo federal? Estão falando aí de 159 bilhões, que eu não acredito. Eu acho até que vai ser um pouco mais, ou muito mais. Aquilo lá é uma incógnita. Se isso daí ocorre lá, eles não respondem pela lei de responsabilidades fiscais. Mas a prefeitura responde. Olha a responsabilidade que um prefeito tem, que os seus secretários têm, como ordenadores de despesa, em relação ao governo federal. Estoura-se as contas, não tem problema, vamos estourar. Depois a gente joga para a população.
Eles vão pagar. As empresas não. Quem paga, né? Quem paga os impostos é o consumidor final. O que a empresa faz quando ela vende, uma empresa, ela vende e ela tem um determinado número de dias para pagar os impostos. Se ela vender em 30, 60, 90, 120, não tem a mínima importância. Ela é obrigada a pagar no mês seguinte sobre o total que ela vendeu. Então, o setor privado financia o pagamento dos impostos. Financia para os governos. E se ela não receber, ela não pode abater isso daí. O imposto que ela pagou. Ela tem que usar dos meios legais para receber daquele para quem ela vendeu o seu produto ou o seu serviço. Aí está um grande erro, porque nós trabalhamos com o período de competência. Vendeu, recolhe e financia o governo. O setor privado financia os governos. Certo? Não é isso, doutor? É uma das grandes brigas do setor empresarial. Transformar essa forma, né, do sistema atual para o sistema de caixa. Eu vendi. Se eu receber, eu pago. O que é mais justo. Pelo menos eu penso assim. Acho que o senhor também, né, doutor? Bom, dificuldade de manutenção do equilíbrio de receitas e despesas. Todo orçamento público, ele é baseado no equilíbrio entre aquilo que ele arrecada e aquilo que ele gasta. E nesse caso aqui, é diferente do setor empresarial também, porque fixa-se a despesa e estima-se a receita. É assim que ocorre. Olha que dificuldade. Você trabalha com uma coisa que é fixa, crescente, né, com uma outra que é duvidosa. Porque uma crise econômica pode ocorrer em pouco tempo. E a gente sabe que quando o governo faz uma canetada errada, o reflexo na economia é imediato. A bolsa cai, o dólar sobe. É assim que ocorre. O reflexo é imediato. Agora, para retomar novamente o crescimento da economia, precisa-se de muitos acertos. Para que o empresário que sempre levou a bola nas costas, para que ele tenha novamente condições de voltar a investir. Teoria das expectativas racionais. O quanto eu vou investir, em quanto tempo eu recupero e qual vai ser o lucro que eu vou obter. Aqui, nós estamos falando, e é uma coisa que a gente fala sempre, os ajustes nas contas públicas, nas 3 esferas de governo. Na área federal, todo mundo fala no ajuste fiscal. E uma grande parte da população pensa que o ajuste fiscal é baseado no fisco, na arrecadação. Não é. Não é isso. É aquilo que o governo gasta, baseado naquilo que ele arrecada. Então, o que tem que ser feito? O ajuste fiscal. Diminuir os gastos que não têm obrigatoriedade de serem feitos, baseados na receita, certo? E fazer com que o orçamento de despesa caiba dentro do orçamento da receita. Isso é o que tem que ser feito. Mas não é o que ocorre no governo federal, que nós estamos vendo. Vai explodir em 160 bilhões de reais. Aí vem mudança na Previdência. É aquilo lá. Podem lembrar disso, que é verdade. Quando a gente está sem dinheiro, você começa a pensar, puxa vida, onde foi que eu gastei? Aonde eu gastei? Você põe o dinheiro no bolso, daí a pouco você não tem mais nada. Aí você começa a lembrar, nossa, eu emprestei 10 reais para fulano, emprestei 20 para não sei quem. Você começa a ir atrás daqueles que te devem. Não é assim? Sempre. O que vale é o dinheiro na economia. Aí, vem lá, mudar a previdência social. Será que o problema está no setor privado ou está no setor público? A previdência. Onde está o maior rombo? É uma coisa que tem que ser discutida. Eu estou no setor público, né, pelo amor de Deus.
Espero que os companheiros da prefeitura não me batam na hora que eu sair daqui. Mas são coisas que têm que ser analisadas. Eu tenho um primo na Itália que ele diz que eu sou in pensione. Ele está com 56 anos, saúde perfeita, recebe 3 mil euros por mês. E eu perguntei, há quanto tempo? 10 anni, 10 anos. Aí, com 46 anos, ele se aposentou. Ali na Itália permite. Então, a família inteira é aposentada. Aí eu brinco. Nessuno lavora qua, ninguém trabalha aqui. Tudo in pensione. E quem que trabalha? E na Itália, assim, agosto é um mês de férias. Você não acha ninguém na Itália. Ninguém. Todas as empresas param. É um mês. E depois que termina as férias, ainda vem o feto-agosto. Que depois do último dia das férias, ainda tem mais um. É que nem aqui, quarta-feira de cinzas, lá em Pernambuco. Né, no carnaval, quando termina o carnaval, aí na quarta-feira de cinza tem o quê? É o bacalhau do batata, se eu não me engano. Eu não suporto o carnaval, mas tem o bacalhau do batata. Aqueles que não pularam no carnaval, tem a quarta-feira de cinza. E na Bahia é diferente. Eles continuam pulando mais uma semana. É impressionante. Uma vez eu fui conhecer Salvador, né, e eu fiquei num bairro chamado Pituba, um bairro tradicionalíssimo lá em Salvador, perto do Colégio Militar. E me falaram que tinha uma semana de festas. Eu falei assim, mas por que as festas? Não, porque vai ter a lavagem da escadaria. Eu falei, do senhor do Bonfim? Não, da igreja da Pituba. Uma semana de festa. Eu fui ver a escadaria, eu falei, deve ser muito grande, né? 3 degraus. 3 degraus, uma semana de festa. Investimento em projetos que têm um impacto econômico e social efetivo. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer, o governo federal precisa fazer. Nas outras esferas, ajuste fiscal e lei de responsabilidade fiscal que atua sobre nós. No governo federal, o que eles fazem quando estoura tudo? Precisa financiar o caixa, o financiamento da dívida. O que ele faz? Juros. Ele aumenta a taxa de juros e cria um problema mais sério ainda. Porque quando aumenta a taxa de juros, e o governo americano não aumenta a taxa de juros lá, que é melhor você aplicar em dólar do que em real, certo? O que você faz? Aumenta a taxa de juros interna, tornando esse empréstimo mais efetivo, melhor, mais atraente, certo? Mas também você aumenta o rombo que você deve. Esse dinheiro tem um custo. E aumento da carga tributária. Aqui está o ponto pior. Aumentar a carga tributária. Todos, certo, precisam fazer isso. Existe agora uma discussão sobre a reforma tributária. A criação do IVA, ou IBS, seria um imposto de bens e serviços. Isso vai trazer consequências para os municípios. O que está ocorrendo nessa discussão? O ISS passa para os estados, 50% do IPVA passa para os municípios, nós já recebemos 50%, os outros 50% viriam em troco do ISS. E outras mudanças em taxas sobre bens imóveis, passaria para os municípios. De cara, nós vamos perder 100 milhões de reais. De cara. Porque se nós temos o ISS hoje, que movimenta, né, o setor de serviços movimenta 7 bilhões de reais contra 5 bilhões de reais no comércio, imagine quanto é que nós vamos perder. E outra coisa, isso vai aumentar a dependência dos repasses dos governos federal e estadual. Vai aumentar essa necessidade. Existe também os limites constitucionais que o município tem que gastar. Por exemplo, na educação, 25% da receita resultante de impostos. No ano de 2015, investiu 26%, em 2016, 27%, e até agora 20%. A saúde, 15% também da mesma fonte de impostos. Olha a necessidade da saúde. A prefeitura aplicou 24% em 2015, 24% em 2016 e até agora 17%. Se não aplicar isso daqui,
Isso dá improbidade administrativa. O prefeito pode perder o seu mandato, inclusive. Acho, não é isso, Martim? Bom, e tem também, ali é o mínimo que você tem que gastar. E aqui é o máximo. Está vendo? Olha que coisa maluca. Você tem o mínimo e tem o máximo. O pessoal do executivo, 54% da receita corrente líquida. Nós aplicamos em 2015 34%, em 2016 36% e até agora 36%. E o pessoal do legislativo, que é a Câmara, nós gastamos 6% seria o limite, aplicou-se 1% em 2015, 1% em 2016 e 1% em 2017. Se a gente pensar bem, não é muito. Limites constitucionais da dívida pública. Nós poderíamos apanhar de empréstimos 120% da receita corrente líquida. Em 2015, 16%, 2016, 15% e 2017, 15%. São José do Rio Preto é uma cidade extremamente respeitada em todo o Brasil, porque ela tem índices excelentes em tudo. Em tudo. É uma das únicas prefeituras equilibradas, orçamento de despesa com o orçamento da receita. Mas eu queria soltar umas provocações para vocês. Temos ali um objeto de custo que nós teríamos que pensar, nós temos que pensar. E não podemos pertencer à escola de pensamento nenhuma, porque isso importa o pensamento e o crescimento na mente de cada um, certo? Nós temos aqui custo por aluno. O que é melhor? Construir mais creches ou contratar vagas? Essa é uma pergunta para discussão. Custo de atendimento em UBS. É melhor atender em UBS própria ou terceirizar? Custo da educação municipal do ensino básico. O que é melhor? Construir escolas ou transportar alunos para a escola mais próxima? Porque quando você constrói, junto com a escola que você constrói, você leva custo. Custo de manutenção, é de pessoal, é tudo. E tem escolas em Rio Preto que ainda tem condição de absorver alunos. Assim como creches, que a mãe não quer levar para uma creche mais longe do que aquilo que ela mora. Aí vem a questão da judicialização do orçamento das prefeituras. O juiz manda, tem que ser do lado da casa da mulher, então você tem que construir uma creche ali. Você não pode fazer que nem nos Estados Unidos, pegar a criança e levar. Responsabilidade do transporte é do próprio poder público. Aqui não, aqui tem que estar do lado da casa. Custo da merenda escolar. É melhor você produzir ou terceirizar a produção da merenda escolar. Custo de veículos da frota. É melhor você adquirir veículos ou locar veículos. Custo por metro quadrado de recuperação de asfalto. É melhor você produzir ou terceirizar. Essas são algumas questões para a gente poder discutir, que eu acho que podem ajudar na questão do plano diretor. Algumas, tem muitas, e eu sei que quando você faz uma tempestade de ideias com a população, com o povo, com os alunos, muitas ideias boas aparecem. Coloquem as mentes para funcionar. Vocês estão aqui como participantes ativos de um processo extremamente importante, que é o que nós queremos para a nossa cidade nos próximos anos. Isso é muito importante. Nós vivemos aqui, lembrem-se disso. Não vivemos em São Paulo e muito menos no Brasil. Para mim são figuras de retórica, somente isso. O que interessa é aqui. É aqui que nós vivemos e é aqui que nós temos que trabalhar a nossa situação. Infelizmente, dependemos de obrigações que são impostas as outras esferas de governo. Certo? Tem horas que eu repenso esse pacto federativo. Gente, olha, obrigado. Desculpa se não foi aquilo que vocês esperavam ouvir, mas agradeço a presença de todo mundo que veio assistir e ficar em silêncio
e não dormiram. Foi ótimo. E agora, então, eu passo a palavra ao Paulo Sader. É Paulo Tadeu de Oliveira Sader. Não estou vendo ninguém, por causa da luz. Então eu agradeço de forma ampla e geral, mas fundamentalmente aos cidadãos que estão aqui, como eu, para debater as bases do futuro de São José do Rio Preto. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui à gestão Edinho Araújo, ao secretário Israel Sestari, que tem conduzido desde o princípio este processo de debate, de atualização e revisão do plano diretor de São José do Rio Preto, onde se estabelecem as bases sobre as quais deitarão as nossas expectativas, especialmente as expectativas dos empresários. Bom, o professor Ângelo apresentou os limites para a implementação do plano, para a implementação dos projetos que todos nós ansiamos, todos nós cidadãos, todos nós empresários ansiamos. São limitações importantes e decorrentes fundamentalmente neste momento da crise econômica por que passa o país e pelas transformações que são propostas pelo governo federal, pelos políticos de modo geral. De qualquer forma, o plano diretor é um instrumento de planejamento do município, de orientação da política de desenvolvimento e expansão da cidade. É um olhar para o futuro, portanto. É uma regulação das expectativas que estão à frente, não estão atrás. Como o desenvolvimento não é uma medida numérica, como o crescimento, como o professor Ângelo explicou, nós temos algumas premissas, especialmente premissas que são estabelecidas nesse município pela decisão acertada do prefeito Edinho Araújo de adotar para o município os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que tem que nos orientar nas nossas expectativas. São esses os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que garantirão que nós, como cidadãos, como cidade, como município, como comunidade, estaremos, no longo prazo, vivos. Eu assinalei em vermelho aqueles, praticamente metade, são 8 objetivos, com os quais os empresários têm relação direta. Nós temos relação com todos eles, especialmente nessa nova fase da política brasileira, em que há restrições orçamentárias de toda sorte em todos os campos, e o poder público faz parcerias com a iniciativa privada, numa sinergia produtiva e positiva. São premissas também para o tema de desenvolvimento econômico, do ponto de vista do empresário, essa frase que diz que sobre infraestrutura de qualidade e sobre uma regulamentação clara, equilibrada e coerente, o empresário, como dizia o Delfim Neto, não é? Libera o seu instinto animal, ele empenha a sua energia e o seu conhecimento para produzir a riqueza, gerar renda, dar emprego e pagar tributos para o sócio maior. É o Estado, portanto, quem estabelece as circunstâncias sobre as quais as nossas expectativas serão geradas. Constatações que eu faço também aqui para tratar do tema desenvolvimento econômico no plano diretor de São José do Rio Preto é que a economia rio-pretense ela é muito diversificada, com predominância de empresas comerciais e prestadores de serviços. O número o professor Ângelo já nos forneceu, 7 milhões de faturamento pessoal de serviços, 5,5 pessoal de comércio, mostrando a pujança dos números absolutos, tanto do setor de serviços como do setor comercial em São José do Rio Preto, e a relação de quem é que predomina neste momento, o que impacta, com certeza, nas normas que serão estabelecidas
no plano diretor como serão tratados cada segmento empresarial, cada segmento econômico. Mas também temos indústrias em Rio Preto, de modo geral, na sua maioria, de baixo potencial poluidor, o que caracteriza a cidade e o que gera expectativas de que se mantenha esse padrão na comunidade, pequenas propriedades rurais, em função da nossa área rural ser relativamente pequena, comparada com outros municípios, inclusive municípios vizinhos. A crise dos últimos anos promoveu o incremento do número de MEIs, uma alternativa ao emprego formal. Vagas de emprego que foram suprimidas resultaram num incremento bastante intenso da formalização de microempresários individuais. Isso também gera necessidades de atuação do poder público para dar sustentabilidade a esses novos empresários, a esse novo setor produtivo da cidade. A conurbação que vivemos com cidades vizinhas impõe uma competição com empresas das cidades vizinhas e entre cidades por empresas, que também repercute em como o poder público vai estabilizar as expectativas para que empresas venham se estabelecer em São José do Rio Preto ou fiquem em São José do Rio Preto em detrimento de outras cidades que são mais convidativas. Rio Preto é, por si, pela sua dimensão, pelo seu tamanho, por sua relevância conquistada ao longo dos anos, um polo de atração regional. Essa também é uma constatação que precisa ser levada em consideração para o estabelecimento das regras que vão ser mencionadas na lei complementar que regerá o plano diretor da cidade. E a mão de obra local é uma mão de obra qualificada e madura inclusive, meu amigo e diretor Luiz Fernando Garcia, que tem estudado a pirâmide etária de São José do Rio Preto, madura inclusive no sentido de jovem há mais tempo. Então, nós temos que considerar como é que o poder público, como é que os empresários lidarão com essa nova realidade em São José do Rio Preto. Todas essas premissas, essas constatações servem para estabelecer, para pelo menos dar parâmetros para as metas, ou para a meta que nós buscamos com o plano diretor. E o que nós pretendemos com o plano diretor é consolidar São José do Rio Preto, a terra de oportunidades, como diz o prefeito Edinho Araújo, como uma nova terra empreendedora, onde o ambiente seja o mais amigável para a vinda de novas empresas e crescimento das já instaladas. Para o atingimento dessas metas, a Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto vem fazendo algumas propostas há algum tempo, especialmente porque, se compararmos os planos diretores anteriores, nós veremos nas suas diretrizes básicas alguma evolução, mas a manutenção de muitas delas desde 1992, que foi a última que eu observei, que eu li, a última lei de plano diretor que eu fui consultar. As considerações e sugestões que a Associação Comercial faz é para que se dê manutenção, que se revitalizem os polos comerciais já consolidados como centro de São José do Rio Preto, para que não se perca, para que o poder público mostre que não é perdulário, para que o poder público mostre que ele mantém, ele preserva, ele conserva os imóveis, a infraestrutura já instalada e sobre a qual já se gastou muito. Orientar a organização de áreas de desenvolvimento econômico, como as avenidas onde já estão instalados em várias empresas e onde existe adensamento populacional. É preciso que se organize antes do caos, antes que se deteriorem, e que se use a revitalização do centro da cidade como um exemplo para a manutenção preventiva da infraestrutura estabelecida e hoje se instala em algumas vias de grande fluxo, como a Avenida Alberto Ló, como a Badina City, como a Avenida Continental, como a Mirassolândia, entre outras.
e alguns bairros, como a Boa Vista, algumas regiões da Boa Vista, regiões da Redentora, para que o poder público não perca dinheiro investido, tampouco os empresários despendam dinheiro, recursos, energia, numa circunstância que será deteriorada, se não for cautelosamente cuidado. Tornar livre na cidade o horário de funcionamento do comércio e dos prestadores de serviço. Essa é uma demanda que a Associação Comercial vem colocando há tempos para garantir a maior competitividade, para que mais a atratividade das empresas, São José do Rio Preto atraia mais empresas, atenda melhor as necessidades e demandas dos seus consumidores, dos seus cidadãos. E isto atende às expectativas para que o plano diretor seja sustentável, para que as empresas de São José do Rio Preto gerem emprego, renda e recolham tributos para o município. Que haja padronização dos critérios de fiscalização das empresas, que haja uma atualização da lei de zoneamento e que haja uma uniformização das alíquotas de tributos, em especial o ISS, para que seja levando-se em conta valores praticados em municípios vizinhos, de modo que a competitividade das empresas locais não seja afetada e que São José do Rio Preto não perca postos de serviço e investimento para cidades, municípios vizinhos. Ainda continuando as considerações e sugestões, é preciso que se acelere a implantação e o funcionamento do PATEC, o que, diga-se de passagem, mas com muita ênfase, já começou. E serve o PATEC com as incubadoras de empresas de base tradicional e tecnológica. E aí, a insistência da Associação Comercial para que a incubadora de base tradicional se mantenha ativa, são vetores de desenvolvimento da cidade, potencializam as vocações locais, garantem o surgimento de novas empresas com maior probabilidade de sobrevivência e garantem que empresas locais se insiram em cadeias produtivas regionais e internacionais. É preciso expor mais as empresas locais à competição internacional e à participação nas cadeias de valores e nas cadeias produtivas mundiais. É uma condição para que o desenvolvimento, não só o crescimento, mas que saúde, educação, se espraiem todas as características que compõem o desenvolvimento e distinguem do mero crescimento, se espraiem pela população de São José do Rio Preto, tendo como canal de comunicação dessas características as empresas. É preciso que o poder público ajude a inserir as empresas, crie um ambiente favorável para que elas se insiram em cadeias produtivas internacionais. Isso gerará a qualificação de trabalhadores e gestores para essa nova dimensão econômica. É preciso que o poder público, através do plano diretor, estabeleça a sua vontade, mostre a sua determinação na instalação de arranjos produtivos locais, que haja fomento a eventos, disponha o Rio Preto e seu empreendedorismo em âmbito estadual, nacional e internacional, coisa que também já vimos iniciado com a exposição, a retomada da Expo Rio Preto, que tende a crescer, expandir-se para além do âmbito do agronegócio, e se tornar, tem potencial para se tornar uma exposição empresarial de São José do Rio Preto. O emprego e desenvolvimento de mecanismos de compras públicas de empresas locais é um mecanismo que já tem utilização, já está em uso em São José do Rio Preto. A Secretaria de Agricultura já começou a trabalhar alguns jacareiros, sitiantes da cidade e da região, para atender a merenda escolar e para atender o banco de alimentos do município. Isso é muito bom, isso é alvissareiro, mas isso precisa se tornar uma constante. É preciso aprofundar e transferir para outros setores das compras públicas esse mesmo procedimento. Ainda considerações e sugestões. Que a CIRP produz um
entrega para vocês. A promoção e a integração da logística regional com o anel rodoviário em torno da conurbação do Pretense. Isso melhora a logística da cidade e da região. Isso transforma e potencializa São José do Rio Preto como um centro de distribuição para o país de bens e produtos. É preciso manter no horizonte o propósito de abrigar entre nós um aeroporto internacionalizado. No começo para o comércio exterior e mais para frente para atender a demanda que virá de turismo regional e com certeza o plano diretor contemplará. E o esforço do Poder Público Municipal também trará para São José do Rio Preto aquilo que mais gera dinheiro hoje no setor turístico, que é o turismo de negócios. É preciso considerar que essas ações sejam coordenadas com os demais municípios da futura região metropolitana de São José do Rio Preto, no sentido de desenvolver e fortalecer as cadeias produtivas regionais e a sua competição, não só localmente, mas em termos estaduais e nacionais. Conta-se que um plano diretor estimule ainda a participação da sociedade civil no debate real sobre políticas públicas e projetos de alcance geral, através de audiências públicas como esta, ou conselhos municipais e outros fóruns. Esse momento é um exemplo de que já começamos. A CIRP participa dos conselhos municipais todos e pretende continuar influindo em nome dos empresários de São José do Rio Preto para o desenvolvimento econômico e social da cidade. A nossa meta é de que o emprego da tecnologia para integrar esses atores todos incorpore o conceito de Smart City, de cidades inteligentes, num acompanhamento e contribuição permanente ao plano diretor. O modelo de Smart City permite que as sugestões, as demandas cheguem mais rapidamente a todos os envolvidos, as avaliações das propostas sejam feitas mais rapidamente e selecionadas aquelas mais produtivas, aquelas mais assertivas, aquelas que prometem melhores resultados. Desta forma, contamos também que a revisão do plano diretor seja feita na data aprazada pela legislação. Não corra o risco de ficar atrasada a revisão, especialmente no momento do processo civilizatório, em que tudo acontece tão rapidamente, inclusive as palestras nossas, né, professor? Para tudo isto, com todas essas propostas, é que a CIRP espera atingir a meta de consolidação de São José do Rio Preto, terra de oportunidades como uma terra empreendedora, onde o desenvolvimento é sustentável, é ético, social e ambientalmente responsável, economicamente viável e atende às necessidades da geração atual, sem comprometer as demandas das gerações futuras. Eu, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de ter rapidamente lido para vocês, para poder fazer com que nós dois tenhamos o tempo correto, professor. Muito obrigado a todos. Eu quero convidar aqui para subirem ao palco secretária de Habitação, Fabiana Zanqueta. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o prefeito Jardim Aberto presente, os secretários presentes, em nome do Israel Cestário, por estar coordenando todo esse trabalho, todos a sociedade civil, os vereadores também presentes, que é muito importante poder discutir e poder falar sobre a nossa cidade. Digo nossa porque eu sou apaixonada por Rio Preto. Eu sempre disse que, tendo a oportunidade de trabalhar aqui, é muito bom trabalhar no território municipal, porque é onde as coisas de fato acontecem. É muito complicado também, porque nós precisamos articular ações e aprender a conversar e aprender a entender a demanda do outro para que a gente possa, a partir daí, estabelecer algumas políticas públicas capazes de atender efetivamente o nosso público, ou atender o que o cidadão, o que a população de fato necessita.
nós precisamos entender qual é a nossa visão. Nós precisamos ter uma visão estratégica da mudança. Essa visão estratégica da mudança, ela passa por aprender a pensar, descobrir e ter conceito. Sentir, vivenciar e saber qual é a nossa real habilidade. Querer, praticar e perceber a nossa capacidade. A partir daí, nós estabelecemos vínculos. Esses vínculos nos trazem identificação, motivação, dedicação e segurança. O que significa hoje, é uma palavra que muita gente está ouvindo, que é a apropriação do território. Nós precisamos nos sentir parte para poder contribuir de fato. Se nós não entendermos exatamente o conceito e o pensar da cidade, sentir, viver a cidade e querer fazer alguma coisa, nós não vamos chegar onde a gente deseja, que é uma cidade legal para se morar, uma cidade que atenda às nossas demandas. Para isso, as organizações precisam ter uma identidade, precisa respeitar as relações, ter processos muito bem definidos e recursos humanos e financeiros para viabilizar toda essa ação. Para isso, eu tenho que entender que a responsabilidade da sociedade na construção, há uma responsabilidade da sociedade na construção da cidade que a gente deseja. Se a sociedade não entender isso, seja ela no papel institucional, através das suas instituições da sociedade civil, seja como população, como cidadão, nós não vamos conseguir alcançar a nossa visão estratégica. A pessoa, o cidadão, ele precisa ser o protagonista desse processo. E aí começa a nossa discussão do desenvolvimento social e o desenvolvimento humano. Como muito bem dito pelo Ângelo, né, pelo secretário Ângelo, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra coisa. Onde nós queremos chegar? Entendendo tudo isso, nós vamos então partir para a cidade que desejamos. E aí, retrato duas frases. Eu gosto muito para a gente avançar, a gente tem que entender alguns conceitos. Ninguém vive na união, essa frase a gente já tem ouvido há algum tempo, né? As pessoas vivem no município. E uma frase de um autor desconhecido, que uma cidade ela não é feita de concreto e pedras, ela é feita de ideias e pessoas. Quando a gente começa a entender isso, começa a ficar bastante fácil a construir cidades, no sentido de respeitar o que o outro quer, as necessidades do outro. Aí a gente passa para o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele passa para, na verdade, ele é o conceito para atender a necessidade do presente sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações. Aqui eu chamo a atenção para a palavra necessidade. E a gente vai entrar nas aulas de administração, dentro da pirâmide, como é que está a nossa necessidade. Então a gente tem a necessidade essencial e a nossa necessidade ideal. A gente precisa entender essa necessidade essencial para conseguir evoluir dentro desse processo de desenvolvimento. Caso contrário, nós vamos ficar buscando sempre o ideal e não alicerçado no real. Então, nós precisamos entender que estamos avançando, mas que nós temos uma necessidade, nós temos algumas realidades a serem trabalhadas. O desenvolvimento humano, então, ele passa, esse desenho é bastante interessante, porque a pessoa ela tem que entender, o cidadão, a sua capacidade e oportunidade. Isso passa pela sua religião, pela saúde, pela comunidade onde ele vive, pela educação, política, cultura, participação social, econômica, legislação e meio ambiente. Ele tem que descobrir as suas capacidades e oportunidades. Com isso, a gente tem 3 dimensões, que é vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida digna. Rio Preto, hoje, a gente tem 93% aproximadamente da população vivendo já na cidade. Nós somos a 3ª melhor cidade para se viver, a 5ª melhor cidade para envelhecer, dentre as 150 melhores do país, e a menor média de mortalidade infantil. O número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, ela deve triplicar até os 2050. E nós temos também um outro dado, que é um aumento considerável de famílias unipessoais, ou seja, apenas um morador. Hoje, 9% dos domicílios do Brasil são pessoas que moram sozinhas, e basicamente mulheres. Isso mostra uma nova realidade. Nós estamos ficando muito individualistas. Quem assistiu a palestra do Germano vai lembrar quando ele falava da cultura do ter e do ser. Infelizmente, a cultura do ter está nos deixando cada vez mais individualizados.
individualistas. Isso é muito preocupante, porque a gente vai perdendo a capacidade de articular e de conversar, de ter a possibilidade de expor as nossas ideias, porque muitas vezes prevalece o que eu acho que é certo, porque eu começo a viver num ambiente muito isolado e as relações de integração e de concessão começam a ficar muito restritas. Então isso mostra uma nova sociedade que a gente precisa entender. Como pensar e agir, então, nessa sociedade atual? Quais são os nossos desafios? Como transformar? Como ajudar o mundo a ser um lugar melhor? Como? Uma das formas é assinando o compromisso do desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030. Essa é uma forma da gente fazer um mundo melhor. Então, 193 países assinaram o compromisso, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles somam, na verdade, 169 metas. E ele tem uma dimensão econômica, social e ambiental, basicamente. Então, temos os 17 objetivos que a gente já conversou aqui em algumas oportunidades. Dentro desses objetivos do milênio, ele está pautado em 5 P's. Esses 5 P's são pessoas, prosperidade, paz, parceria e planeta. Nesse círculo de P's, a gente tem o desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho que garantir a dignidade e igualdade, garantir vida próspera e plena em harmonia com a natureza, promover sociedade pacífica e justa, implementar a agenda por meio de parcerias sólidas, proteger os recursos naturais e clima do nosso planeta. Como bem disse aqui o Paulo Sader, as parcerias elas são fundamentais para a gente consolidar, especialmente com a sociedade civil. Então, a gente vê aí a crescente das PPPs. Nós temos um tripé da sustentabilidade, que é a base econômica, social e ambiental. Mas a gente tem uma outra base, que é a dimensão das políticas públicas, que passa pela ambiental, social, econômica e institucional. A institucional, ela surge como uma capacidade de colocar em prática os objetivos. Então, não basta a gente saber que tem os objetivos, que tem um compromisso e que existem as metas. Qual é a nossa capacidade de articulação com a sociedade, com as instituições, para que a gente coloque, de fato, os objetivos em prática? As dimensões, então, dentro daquele universo, nós temos a institucional. É o objetivo 17, parcerias e metas de implementação. A dimensão econômica fala em trabalho decente, crescimento econômico. 9, indústria e inovação. 10, redução das desigualdades. E 12, do consumo de produção responsável. Dentre os tópicos que foi mostrado aqui pelo Paulo Sader, esses tópicos, como o objetivo da própria CIRP, esses 4 estão inclusos, mais alguns do desenvolvimento social. A dimensão ambiental, água potável, ação contra a mudança global, vida na água e vida terrestre. E a gente tem a dimensão social. A dimensão social fala em erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação, desigualdade, igualdade de gênero, energia acessível e limpa, paz, justiça e instituições eficazes e cidades e comunidades sustentáveis. Nesse sentido, como é que funciona cada meta? E nisso, a hora que a gente começar a ler essas metas específicas para cada objetivo, muitas coisas já estão sendo feitas no município e nós precisamos consolidar parcerias para fortalecer essas relações. Nós temos medidas e sistemas de proteção social adequado, direitos iguais aos recursos econômicos, acesso aos serviços básicos e estratégia de desenvolvimento. Aqui eu gostaria de destacar o trabalho da Secretaria de Assistência Social, que vem fazendo arduamente para garantir essa proteção social adequada às pessoas dentro do território, que é o que a gente vai conversar um pouco mais lá na frente. Nós temos aqui que acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, promover a agricultura sustentável. Então, as pessoas precisam ter acesso a alimento seguro, nutritivo e suficiente. Nós temos que atender às necessidades nutricionais. Nós temos que fortalecer os pequenos produtores de alimentos. Nós temos sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementação de práticas agrícolas resilientes. Aqui nós temos várias práticas já dentro da Secretaria da Agricultura se destacando nesse sentido. Como é que isso vem para o plano diretor? Através do cinturão verde, por exemplo. Essa é uma forma prática de a gente colocar esse item em evidência no nosso plano. Saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas as pessoas e todas as idades.
Então, nós temos que acabar com as epidemias, reduzir a mortalidade prematura de doenças não transmissíveis e prevenção, tratamento e promover saúde mental e bem-estar. Prevenção e tratamento no abuso de substâncias. Nós estamos com muito problema hoje com usuários dependentes químicos. Muitas pessoas que hoje estão na rua, estão vivendo em situação de rua, elas estão dependentes químicos. E é muito complicado lidar com essa situação, porque depende do desejo da pessoa querer sair daquela situação. Então, é uma ação que a Secretaria da Saúde vem também fazendo, junto com a assistência social, também muito forte. E é um grande desafio, né, Gabi? Acho que geral no território, né? Nós temos que reduzir a mortes e os feridos globais por acidente. Rio Preto, a gente sabe que, infelizmente, tem um trânsito muito violento. Nós precisamos discutir isso. Nós precisamos colocar isso em pauta e ver como nós podemos minimizar. Desde ações estruturais que passam por revisão do nosso modelo, do nosso sistema de trânsito, assim como medidas não estruturais com legislação e algumas ações que podem efetivamente melhorar essa condição. Nós temos que reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação da água, do ar e do solo. Nós temos que assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem. Nós temos aqui a Secretaria da Educação, também faz um bom trabalho de acesso, como garantindo o ensino primário e secundário livre, desenvolvimento de qualidade da primeira infância. A primeira infância é a infância que a gente precisa investir na qualidade tanto dos espaços físicos como na qualidade do atendimento dessas crianças. É daqui que vai sair as nossas gerações. Acesso a todos à educação técnica, profissional e superior de qualidade. Nesse sentido, eu destaco aqui o Instituto Federal, que foi uma conquista agora recente do nosso prefeito Edinho, que está aí para ser implementado muito em breve, que vai trazer qualidade, além das nossas instituições aqui que estão fortalecidas. Nós temos acesso a toda a educação, habilidades e competências técnicas profissionais para emprego e empreendedorismo. Aqui a Secretaria do Trabalho vem fazendo uma ação bastante efetiva de capacitação. É bastante interessante, a gente precisa entender o território para ver onde é que estão as demandas reais, qual a demanda da população por esses tipos de capacitação. Alfabetização de adultos, a gente tem o EJA aqui no município, onde o EJA está acontecendo, onde ele precisa acontecer dentro do território. Essa discussão precisa estar no plano diretor. Qualificação dos professores, educação para desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero e cultura, para não violência. Nós temos igualdade de gênero, vem aqui a Maureen, né, a Secretaria da Mulher, trabalhando fortemente nesse sentido, acabar com todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres e meninas. Nós temos, infelizmente, ultimamente ainda, um índice de violência crescente. Isso é uma pena que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo com essa nossa sociedade. Nós temos que assegurar acesso universal à saúde dessas mulheres, direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso à propriedade. Muitas vezes as mulheres elas ficam reféns de denunciar, inclusive, violência, porque ela não é proprietária daquele imóvel que ela está residindo. Isso vincula ela à pessoa que está cometendo algumas infrações. Nós temos que assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno, a preço acessível à energia, acesso universal e confiável, moderno e preços acessíveis, participação de energias renováveis e matriz energética, acesso à tecnologia, energia limpa, promover investimentos em infraestrutura, energia e tecnologia. Nós, recentemente, tivemos um projeto aqui numa habitação popular, que é justamente a implementação de energia limpa. Rio Preto está avançando nesse sentido, a gente espera avançar muito mais, e isso tem que estar na pauta do nosso plano diretor. Nós temos que tornar as cidades, os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Nós temos que ter acesso à habitação segura, adequada e com preço acessível. Nós temos que ter sistema de transporte seguro também para garantir a mobilidade dessas pessoas. Urbanização inclusiva e sustentável, planejamento e gestão de assentamentos urbanos, salvaguardar o patrimônio cultural, reduzir o impacto ambiental, acesso universal aos espaços públicos e construção sustentável e resiliente, utilizando material local, que é a arquitetura vernacular. A gente tem uma situação hoje que são os loteamentos irregulares, que estão em fase de regularização, e os que foram regularizados, com uma demanda muito grande de infraestrutura, e a gente precisa entender essas comunidades sustentáveis para a gente poder atuar fortemente nesse sentido. Nós temos que promover sociedades pacíficas e inclusivas,
como reduzindo as formas de violência, acabar com abuso e exploração, igualdade de acesso à justiça, instituições eficazes e responsáveis, tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa. Esse é o maior exercício do plano diretor. Como nós vamos fazer isso? E acesso público à informação, prevenção à violência. A política urbana está pautada, então, no desenvolvimento urbano, nas políticas de mobilidade, sistema de mobilidade e plano de mobilidade. Política de saneamento, sistema de saneamento e plano de saneamento. Política de habitação, sistema de habitação e plano de habitação. Isso é a base territorial, isso é política urbana, é plano diretor, plano de desenvolvimento, plano setorial, regulação do espaço urbano, organização institucional e aporte financeiro e de recursos, assim como de pessoas. Nós temos que discutir a gestão integrada no território e a gestão integrada do território. Tudo isso acontece num espaço físico. Todas aquelas demandas apresentadas dos objetivos do milênio precisam acontecer no espaço físico, no território. E aí, a gente precisa entender esse território, como é que ele funciona, para que a gente possa desenhar o município e entender onde é que a população está, para que a gente possa efetivamente olhar não para uma solução de massa, não para uma solução que seja igual para o território A ou para o território B, mas é entender a potencialidade e as necessidades para fazer uma gestão que fale efetivamente com aquele cidadão. Para quê? Para que ele se aproprie daquele espaço, para que ele se reconheça no território e assim ele possa entender de fato o que significa a palavra dignidade. E com isso, ele conseguir exercer o seu papel de cidadão com serviços adequados, próximos, de acordo com a sua demanda real. Então, agora eu passo para a Amena falar sobre o território. Da onde a Fabiana parou aqui, então a gente está falando do território. Eu queria só lembrar que esteve presente nos outros momentos aqui, a gente está falando bastante de território, apresentando mapas. Eu acho que é disso que evolui e ajuda a construir, então, esse plano diretor, desse território, mas esse território vivo, né? Lembrando que a gente tem aqui 430 mil pessoas, com a perspectiva de chegar em breve, aí, no prazo de anos, né? A quase 700 mil pessoas. Então, é dessas pessoas que a gente está falando, na qual a gente também se inclui, né? Nos inclui nesse processo. Então, que território é esse? Que práticas, novos compromissos a gente pode assumir, então, nesse plano diretor? Eu queria dizer que este processo, né, que a gente vai apresentar é um dos processos que a gente pode utilizar no plano diretor, né, como uma atividade que pode nos ajudar a construir esse plano diretor desse momento. É o que o município está adotando, mas isso não quer dizer que seja a única possibilidade, né? A gente pode utilizar outras possibilidades e, por isso, o momento de construção. Então, só para resgatar rapidamente o que a gente queria mostrar aqui para vocês, o município de Rio Preto, ao longo dos anos, né, principalmente nas primeiras gestões do prefeito Edinho, vem construindo essa lógica dos territórios, da divisão territorial. E a saúde, a assistência, principalmente, a Secretaria de Assistência e Educação, tem territórios próprios, né? Então, a divisão administrativa própria, a atuação dos seus equipamentos públicos, além da divisão das áreas administrativas, que isso se constrói, né? Quem está na prática disso, constrói-se junto com o IBGE, né? Setores censitários, essa organização da base territorial. Então, o que a gente tinha ao longo dos anos era uma divisão de territórios dos equipamentos da mesma prefeitura separados, né? Então, a saúde com um território, a Secretaria da Assistência com outro território, a Secretaria de Educação com outro território e outras secretarias usando a lógica das regiões administrativas, que eram 154, se não me lembro. Então, para dizer que existe um processo, né, que a gente chama de intersetorial, que é a construção da discussão lá no território, né, com as equipes de saúde local, com as equipes dos CRAS, né, das unidades de assistência, com as diretorias de escola, discutindo o que é que acontece neste território vivo. Quem são essas pessoas, o que essas pessoas precisam, o que está acontecendo, que dinâmica social que está acontecendo lá e que a gente precisa, então, contribuir enquanto política pública. Isso é um processo que a gente começou em 2005, o ano passado se fortaleceu com 2015, 2016, com o projeto CRAC do CVC,
mas o que deixou de diagnóstico foi que a gente precisava construir uma área única, né, a partir da construção da lógica do território único do município. E foi isso, então, que este grupo, né, nesse último 5 meses aí, vem construindo a partir de várias reuniões, ajustes, a lógica, então, de uma possível discussão aí, né, então, de apresentação de áreas únicas. E a gente construiu, então, 10 macro-áreas. Eu queria só mostrar rapidamente então, a divisão que a gente tem atual. Né? Por exemplo, essa era a divisão do município dos 27 territórios, ou seja, cada setorzinho desse daí é constituído de uma unidade básica de saúde. Né? Então, é a divisão da atenção da saúde. Se eu for para assistência, eu vou ter uma divisão, um mapa do município com 13 CRAS, que é a divisão do sistema mais básico da assistência. Pode fechar. E aí as áreas não se conversam, né? Elas se sobrepõem, não tem uma lógica. E o que a gente propôs, uma construção de um trabalho bastante detalhista, no sentido de quem usa a ferramenta do GEL, que não sou eu no caso, né? Então isso é uma equipe, mas que construiu de forma que nós não perdêssemos o que tínhamos e considerasse sempre a base única, que é o setor sensibilidade do IBGE, e que a gente tivesse, então, a organização do município, já contemplando toda a área externa do município, ou seja, áreas que ainda são os vazios urbanos, né? Então, assim, áreas rurais, a expansão da divisa toda do município, e a gente construiu, então, 10 macro-áreas. Se a gente for pensar no futuro, e esse futuro pode ser não tão longe, né, 20 anos, 15 anos, com uma possibilidade de um município crescer de 430 mil para 700, 800 mil habitantes, a gente pode pensar, inclusive, já numa ordem de organização de subprefeituras, né, porque é uma forma de pensar o planejamento urbano da cidade também que nos facilita. Então, essa é uma divisão, né, é isso que a gente está trabalhando e que nos ajuda a construir, tanto na área pública como na área privada, a participação das ações. Alguns exemplos, né, de como que isso é o uso da ferramenta, a ferramenta geoprocessamento, né, pode nos ajudar, e aqui no caso está nos ajudando a construir esse nosso território, a olhar para esse nosso território, mas ela vai para além do que é o uso do geoprocessamento, ou do georreferenciamento. É para identificar o que nós temos e como é que nós vamos atuar. E a gente pode pensar dentro daquelas áreas, né, das políticas públicas, políticas sociais, políticas econômicas, políticas da infraestrutura e da própria gestão da governança. Então vamos pegar um exemplo, né, vamos pegar aqui um primeiro mapa lá das políticas sociais que a gente pensou, vamos ver o que ele vai aparecer. Por exemplo, o que a gente tem mapeado aqui é um dado da Secretaria da Assistência Social, né, o uso do Bolsa Família, do cadastro das pessoas no programa do Bolsa Família. Então, a gente tem aqui essa lógica, né, quem é que está utilizando, né, quem está cadastrado no programa Bolsa Família, no município, e eu poderia fazer aí várias associações, né, com relação a outras questões, né, para pensar no planejamento e também fazendo isso com os gestores locais, dos setores públicos e do setor privado. O que é que a gente pode fazer para construir um mundo melhor? E esse mundo é São José do Rio Preto. Por exemplo, a gente tem aqui, né, dentro da lógica também do georreferenciamento, eu posso usar, né, a foto aérea do município e identificar casa a casa e quem são essas famílias que estão cadastradas, né, e o que elas usam nos programas públicos, qual a escola, qual a unidade de saúde de referência, né, se ela está ou não cadastrada no programa nacional, né, e de que forma eu posso também pensar políticas públicas para essa população. Então eu vou olhando de uma forma mais macro, né, para aquele micro e organizando isso. Aqui, por exemplo, o das violências sexuais. É um problema no município, né, assim como qualquer município. E aí a gente pode pensar na questão da segurança pública, pensar na questão da vulnerabilidade social, né, outras relações, fazer sempre o pensamento de como é que a gente, né, então, de forma intersetorial, porque esse é o objetivo de usar essa ferramenta, como a gente vai integrar o processo inter e intrasocial, né, dos setores, os nossos setores internos da prefeitura e os setores externos, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, da sociedade civil organizada, né, de que forma a gente vai trabalhar
esses problemas que nos são apontados, né, e como a gente vai agir nessas ações. Né? Então, este é um exemplo aqui da violência sexual. A questão da população, todo mundo vem falando da questão do idoso, né? E acho que o Paulo, não lembro se o Paulo ou o Ângelo falou, como a nossa comunidade aqui o empresariado vai pensar sobre isso, a gente tem que lembrar a condição, né, do país que ainda está em desenvolvimento, então tem uma história para ser construída com relação ao idoso, e a gente precisa saber onde está esse idoso, se ele está institucionalizado ou não, né, ele não institucionalizado, o que ele tem, qual é a referência, a retaguarda familiar, como é que a gente vai construir uma nova política para essa questão do idoso também. Né? Quem são os idosos? É o nosso pai que está do nosso lado sentado nessa cadeira, somos nós daqui 20 anos, somos nós daqui 6 anos. Né? Então a gente precisa pensar sobre isso de uma forma mais ampla, que não é só do ponto de vista da assistência à saúde, né? Porque é saúde, não é doença, então a gente precisa pensar de uma outra lógica sobre essas perspectivas. De uma forma que a gente pode usar também o geoprocessamento, né? Que está o curado da infra, acho que está ali. A gente fez aqui, né, então o grupo dele lá, fez aqui, o que é isso aqui? Como usar também a tecnologia, né? Parece um mapa vivo, literalmente, né, onde eu tenho as artérias ali, os vermelhos, significa o quanto a cidade de Rio Preto tem de infraestrutura, por exemplo, de fibra ótica já passada no município. Então, o que a gente tem aí é uma forma de pensar que a cidade também está avançando para a questão das smart cities, né? Mas como fazer isso se tornar de forma integrada no serviço público e que isso oferte para a população, que a população possa ver isso através de um smartphone e acessar os serviços, né? Como é que a gente pode pensar em qual unidade escolar eu estou associada, qual unidade de saúde eu estou vinculada, né? Então a gente tem que ofertar o que a gente já tem de infraestrutura, e eu posso dizer que a gente tem muito, para essa população que somos nós. E o último slide, né, então, para o plano diretor que a gente constrói, dentro dessa lógica, né, do intersetorial, né, que a gente busca isso para o desenvolvimento, é a questão, então, da integração mais efetiva intersetorial, então, dentro da prefeitura, como é que a gente faz isso, e fora da prefeitura, é um desafio sempre, usar isso para tomada de decisão, né, seja em qualquer um dos itens aí, né, eu acho que a gente falou bastante sobre isso, e como corresponsabilizar os diversos atores, tanto do setor público, né, a gente precisa também dizer que quem está no serviço público tem uma responsabilidade social, do setor privado, como é que eu me corresponsabilizo, né, então eu não vim aqui só para ganhar dinheiro, eu vim aqui com uma responsabilidade, e a sociedade civil, também não dá para reclamar e não fazer, né, então a gente precisa também nos posicionar, né, também participar e discutir. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né, em todos esses dias, nesse desenvolvimento social e humano da nossa cidade. E por último, o desafio de saber falar e saber ouvir, como ajudar, pensar sempre, né, então, como um corpo humano, né, como é que a gente tem o maior desafio para a questão do desenvolvimento, penso eu, é a questão de desenvolver e envolver pessoas. A gente pode ter toda a estrutura, né, toda a infraestrutura, se eu não tiver pessoas envolvidas, pessoas ativas, pessoas que queiram desenvolver, eu não desenvolvo nada. Então, pensar no corpo humano, eu sempre preciso de todas as peças funcionando. Então, essa lógica de redes, seja da lógica do mundo tecnológico, mas isso cabe para o mundo da vida, né? Como é que a gente se relaciona, se correlaciona, não dá para a gente fazer nada sozinho. Eu queria deixar muito fazer, né? Eu sei que é feio fazer isso, não é, né? Mas eu queria ter um momento aqui de gratidão especial, porque algumas pessoas fizeram e desenvolveram esse processo todo nesses últimos 5 meses, né? Se envolveram e se desenvolveram, em especial a Benê, a Camila, o Carlos Henrique, a Ceci, faltou o nome da Cláudia, a Cíntia está em ordem alfabética, a Kelly, o Israel, a Manuela, o Maurício, a Patrícia, o William, o Zezinho e a Maria Silvia, secretária também da assistência. Né? Em especial, todas essas pessoas se envolveram e desenvolveram nesses últimos 5 meses esse trabalho. Muito obrigada. Graziela Barbosa Barreiros, com vocês. Boa noite. É ruim aqui porque a gente botou uma luz em cima e vocês ficam no escuro. Eu quero iniciar agradecendo o convite. Eu
eu estou interlocutora do projeto Redes, é um projeto da Fundação Oswaldo Cruz, que é subsidiado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e esse é um projeto que nós trabalhamos em 54 municípios no país, apoiando os municípios na articulação de redes intersetoriais. Nós temos trabalhado muito próximo com esse comitê que iniciou-se como comitê sobre crack e hoje é um comitê que trabalha intersetorialmente os desafios, está muito além, inclusive, da política sobre drogas. Então, agradecer o convite e dizer que eu já estava pensando em morar aqui, sabe? Mas depois desse negócio de a terceira cidade, e depois a cidade pôde envelhecer, já estou seriamente me candidatando, né? Eu sou nordestina, do povo que sabe fazer festa, secretária. E fui convidada a trabalhar com vocês um pouco uma abordagem socioantropológica, histórica, dessa coisa do desenvolvimento humano. Agora, tem uma coisa interessante que é assim, eu gosto muito de ler, e livro, né? Quem gosta de ler aqui sabe, o livro encontra a gente. É um encontro, né? Você entra num lugar e de repente o livro está lá, e depois você encontra ele de novo. E ultimamente eu encontrei um livro que é do Yuval Harari, que se chama Sapiens. Eu falei, rapaz, olha, bem na hora que eu encontrei esse livro, que eu estou gostando muito, vocês me fazem esse convite. E, por falar no caminhar do desenvolvimento humano na nossa história, né, o que a gente vem observando? O homem tem uma vocação comunal, a gente anda junto, precisa, né? E aí a gente aprendeu a cooperar. O Harari, ele fala uma coisa muito engraçada, que ele diz assim, que o Homo sapiens, ele imperou porque ele sabe fazer fofoca. Achei fantástico, né? Outros animais, até que desenvolveram linguagem, eles contam, né? O leão está lá na beira do rio, ele consegue falar isso um do outro, né? Mas o homem não. O homem diz, olha, chegou no campo, tinha não sei o que na boca, a leoa está mais brava que ele, a gente faz fofoca, a gente tem detalhes, né? E isso fez a gente desenvolver linguagem. Dominando o fogo, o que foi muito bom, vocês imaginam que a gente morar com o vizinho sendo o Tiranossauro Rex, foi bom, né? A gente dominar o fogo. E a gente conseguiu se defender, né? Comer, etc. E fomos avançando, desenvolvendo ferramentas, a linguagem. Outra coisa que eu achei interessante, vou mostrar para vocês depois. O primeiro registro que nós temos na história, né, de uma linguagem mais organizada, é uma tábua suméria que menciona um nome. Não era de um rei, não era de uma pessoa muito importante, não era de um poeta, era de um contador. Olha, a coisa já vem de luz, né? Veja, então desenvolvemos linguagem e uma outra coisa interessante. Por que a gente conseguiu dominar? Porque a gente conseguiu desenvolver ficção. Vejam como o secretário disse assim, tudo é dinheiro. Né? Dinheiro é uma coisa que não existe, que a gente criou. É uma coisa imaginada e que todo mundo acredita. A gente deu até um corpo físico para ele. Mas a maioria dele nem corpo físico tem. A nossa capacidade de fazer a cooperação em função do imaginado foi o que, para muitos, fez a gente dominar e se desenvolver demais. A gente desenvolveu a agricultura, domesticou animais, né? Saímos de caçadores-coletores para agricultores, e dominamos os animais, fizemos a linguagem escrita, depois da falada, fomos nos organizando em comunidades maiores e maiores e maiores. Pode passar? Eu gosto de fotografia, eu gosto de imagem, né? Começamos assim, já dominamos o fogo, vamos lá. Ferramenta. Cooperação de cidades um pouco maiores já. Pode passar? Domesticamos animais. O primeiro foi o cão, o cachorro. Né? Talvez por isso a gente escuta muito isso. É o melhor amigo do outro. Eu não sei se é o melhor, mas eu sei que foi o primeiro, né? Agricultura, pode passar? Dominação. A história do homem é a história da dominação do homem pelo homem. Aí a gente começou a fazer
hipo é uma das primeiras formas que a gente desenvolveu de contato. Muito interessante, eu achei muito interessante. O bom é que a gente tem muitos hoje que a gente não sabe qual é o código, então não sabe usar. Mas foi usado por muitos anos. Pode passar? Essa tábua suméria aqui, ó, é a tábua que menciona o Cushing, o primeiro computador que a gente conheceu. Que ele recebeu 29 unidades de trigo, de não sei quem, etc. Quando a gente começou a escrever. Porque a gente começou a produzir tanto que o cérebro dava mais conta de guardar a informação. E a gente tem o mau hábito de morrer. Então as coisas não riam com a gente. Começamos a desenvolver linguagem e registrar isso, né? Pode passar? Cidades maiores, né? Veja, a gente já começa a ver diferenças sociais. As coisas já começam a ficar muito mais claras. Pode passar? A nossa capacidade de imaginar os nossos deuses, né? Isso não é sobre profissão de fé, isso é uma abordagem antropológica, né? Alguns autores dizem isso, alguns autores falam de como a gente criou criaturas que quando criamos, imaginamos que fossem nossos criadores. Olha que fantástico. Muitos deuses que a história da humanidade presenciou, uns permaneceram, né, e outros pereceram. Mas é a nossa capacidade de imaginar. Nós evoluímos. Matemática, cidades, as universidades, a imprensa, a medicina, o Estado Democrático de Direitos, os direitos humanos, outra imaginação bacana, com a criação humana. Concretamente não existe, mas fazemos contratos sociais, com base em valores que são valores que nós criamos e que é o que deixa a gente faz com que a gente possa seguir juntos. Pode passar? Olha as cidades que eu estudava, né? Fantástico. Não, nem tem nenhuma aí parecida com São José do Rio Preto, mas os planos são, né, de chegar. Eu só quis pôr as mais impactantes em termos de avanço tecnológico para a gente sentir mais a diferença de uma cidade suméria para uma cidade, né, hoje, Nova York, Tóquio. Pode passar? Biblioteca. Sair da tábua suméria para as bibliotecas. Esses dias, uma criança ganhou um livro e aí disse para a minha amiga assim, está quebrado. 5 anos de idade. Está quebrado. Ela estranhou, está quebrado? Como está quebrado? Está estragado? Ele disse, não passa. 5 anos, ele não conhecia o livro, só tinha o tablet, né? A vida é vida. Mas, veja que evolução. O homem, olha, eu peço essa foto aí, porque não tem coisa mais fantástica. Eu trabalhei muito tempo não, um pouco tempo, com indígenas na floresta. Eu achei meio bom de colocar um vaso sanitário, porque eu acho que é uma maravilhosa invenção humana, né? Aí botei o chuveiro, porque quando a gente volta da floresta, a relação com o chuveiro é uma coisa, não sei, coisa fantástica. Avanços da humanidade, né? Da arquitetura. Pode passar? Olha que coisa, saindo da canoa, saindo do mais rudimentar meio de transporte e estamos aí fazendo, olha aqui gente, já estamos fazendo até turismo com Roberto Carlos, né? Olha, a coisa maravilhosa, né? Saindo da Maria Fumaça, estamos aqui no prédio. Fomos para a Lua. A nossa capacidade de imaginar e convencer o outro, né, de que somos parte do mesmo grupo. Veja, não tem imaginação mais fantástica do que o país. Eu trabalhei com indígenas axânicas a 22 horas de barco para dentro da floresta no Acre. E era muito interessante porque os axânicas, eles são axânicas brasileiros e peruanos. Eles têm 3, na verdade, para eles são axânicas, né? Mas para eles, o território nacional, como nós acreditamos, que nos faz brasileiros, que nos faz bater palmas quando o avião pousa, quando a gente chega de volta em casa, esse território não existe para os indígenas. Foi imaginado por nós, pactuado por nós e agora é concreto.
meios de transporte, como parar na rua, pode passar. Telefone celular, acessibilidade, olha que beleza. Né? Uma coisa fantástica que a gente tem. Telefone celular, a gente mandava uma carta para as pessoas. Quanto tempo a gente ficava... Isso é legal também, né, gente? Vocês não sentem falta de carta? O povo que vai dizer isso, gente, é porque o povo que já está assim, jovem há mais tempo, né? Mas a gente esperava a carta, pensava no que escrever na carta, perfumava a carta, não sei o quê. Agora você manda uma mensagem, leva 30 segundos para o negócio mandar e você fala assim, o que essa porcaria tem? Que não trabalha. A gente agora tem uma relação com o tempo que é outra, né? Pode passar. Universidade, pesquisa, ciência. Que beleza, uma ciência nada neutra. A gente aprendeu na escola que a ciência era axiologicamente neutra. Pense uma mentira. Mas, vamos lá, né? Pode passar. Olha a evolução, que beleza. Adorei esse quadrinho. Pode passar? Evoluímos mesmo. Desigualdade social. Rapaz, isso é terrível. E é tão presente, né? A desigualdade social é tão forte, é tão visível, impacta tanto nas pessoas. O racismo, o machismo, o sexismo. Acho que é melhor a gente para as imagens. Vamos lá? Olha só, que beleza. Isso aqui é uma grande cidade brasileira. Aqui, não, né? Pode voltar? Ou fui eu? Foi você? Olha aqui. Isso aqui é na África. Mas isso aqui é no Brasil. Bem ali. Em Recife. Isso aqui é em São Paulo. Né? Isso aqui pode ser em Nova York, pode ser aqui, será? Uma cidade, terceira melhor cidade, né? Será que a gente vê uma cena dessa aqui? Essa aqui acho que não, né? Mas essa aqui é possível? Pode passar? Um ser humano desolado. Ser humano sem perspectiva de futuro. Sem sonho. É a impressão que eu tenho desse menino aqui. Essas imagens aqui são daqui. Eu achei no Google. Essa daqui são lá de São Paulo. Essa aqui também é daqui. Pode passar? Nós desenvolvemos um trabalho, a nossa capacidade de transformar a natureza, pré-idear e transformar a natureza a nosso favor. Né? E nós fomos especializando o trabalho e, em função do trabalho, desenvolvemos direitos. Como é que será que são as coisas por aqui? Pode passar. A universidade, aquela bonita, vocês viram a foto de Harvard, coisa mais linda, a USP, né? Olha aqui na universidade que a gente acha hoje, né? A gente tem gente querendo sumir com as cotas. Um processo indenizatório que tem prós e contras. A gente podia ficar a noite toda discutindo. Mas, nesse ambiente aqui, havia muita belicosidade, muita raiva, muita ira, muito racismo nessa discussão aqui. O fim do machismo nas repúblicas. Quem teve a oportunidade de viver em repúblicas, em alojamento das universidades, em qualquer campo, né, gente? Os jovens são machistas. 96% eu considero a sociedade machista. Eu não consigo enxergar mais. As pessoas estão envelhecendo, entendeu? Olha aqui, isso aqui, ó, é uma cena de trote na Universidade Paulista. Uma mulher presa na corrente. Pode passar? A cada 2 segundos, uma mulher é escutada no Brasil. A Mena disse que tem números expressivos aqui na cidade. A gente pode dizer que tem porque tem mesmo. Mas a gente pode dizer que também tem números expressivos porque a cidade está vendo, está conseguindo detectar o que está acontecendo. Mas nós temos situações de muita violência contra a mulher. Esta é uma sociedade muito violenta, de muito machismo, de muita violência contra a mulher.
Esta sociedade, foi assim que a gente evoluiu. Esta aqui é uma mulher que vocês todos conhecem, né? A Maria da Penha, cadeirante. Eu não vi nenhum cadeirante aqui, né? Tem? Cadeirante com violência, né? Ela não nasceu assim, mas inspirou um processo histórico muito louvável, né? É uma honra conhecer essa mulher. Uma sociedade homofóbica é a sociedade, uma das sociedades no mundo que mais mata homossexuais, travestis, lésbicas, mulheres trans, homens trans, etc. Né? Esse é um cartaz de 2012. 44% de todos os casos de homofobia no planeta ocorreram no Brasil. Isso é estranho porque as pessoas, elas querem que seus filhos sejam felizes. Quem quer que seus filhos sejam felizes aqui? Levanta a mão. Quem não quer? Quem quer? Pois é. Contanto que a felicidade, muitas vezes, inclua minha concepção de felicidade. Né? As mudanças na história, né, geraram muita violência, inclusive pelo estranhamento mesmo. Pode passar? Racismo. Pense em uma sociedade racista. Essa é a nossa. Muito. Atendi uma criança há pouco tempo que estava se machucando muito e trouxeram o consultório porque queria que arranjasse um diagnóstico, né? Que a criança estava se ferindo. E em conversa descobri que ele se feria para saber se debaixo da pele negra dele ele era igual às outras crianças. Ele tinha 5 anos. Acessibilidade. Vocês lembram daquele ônibus com acesso? Aqui tem ônibus com acesso. É muito difícil a gente ter cadeirante nesse país, viu? É bem difícil. Então a gente desenvolveu-se, mas tem muito a desenvolver. Mas, veja isso. Eu trabalho na área de saúde mental igual que outras drogas, há mais ou menos 25 anos. E uma coisa eu já observei. A prevalência, a quantidade de casos gerais, novos ou velhos, que existem dentro das pessoas que têm severos problemas relacionados ao consumo de drogas, a quantidade dessas pessoas que sofreram abuso sexual na infância é pandêmica. É assustadora. A gente tem muita dificuldade de proteger a infância. Sem contar que as crianças todas não são de todos. Nós fizemos uma experiência, eu e uma amiga negra, e nós vestimos as nossas filhas, que têm a mesma idade, são lindas, vestimos como 2 princesas e fomos ao shopping. E esquecemos as meninas soltas no shopping. A filha da minha amiga levou 6 vezes mais tempo para alguém perguntar cadê a mamãe do que minha filha branca de olhos claros. E veja, cadê a mamãe, né? Porque criança perdida não tem pai, né? Perdida, cadê a mamãe, né? Pode passar? E a velhice? Um país que envelhecer é sussa, né? Como diz o povo. Acabou o tempo. Um país que cuida do seu ambiente. Pode passar? Um mundo que faz guerras. Nós temos uma guerra, a guerra do cotidiano. Pode passar? Olha a nossa guerra. É uma sacanagem dizer que isso aí é responsabilidade do crack, né, gente? É fazer de conta, né? Pode passar? Olha a nossa guerra do cotidiano. Pode passar? Bom, qual é o desenvolvimento que São José do Rio Preto ambiciona para os seus humanos? Porque fazer a política pública mais adequada não é mais barato. Tem que fazer escolhas. Nós temos aqui 2 secretárias de governo que estão com como diz o povo, né, um BO na mão grande, né? A secretária de Assistência Social, a secretária de Mulheres e Políticas para as Mulheres, Política Racial, Política para as Pessoas com Deficiência. Está na hora de distribuir o dinheiro. Tem que pensar direito, gente.
porque não é mais barato enfrentar esta nossa herança de desenvolvimento. Esse é um desenvolvimento para todos ou para uns? Quem é que nós vamos querer ser? Como é que nós vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, jovens, velhos e do nosso ambiente? Que futuro queremos forjar? Muito agradecida.